Gênesis 39. José resiste à mulher de Potifar. José fora, portanto, levado ao Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. Ora, Yahvé, o Senhor, estava com José, que em tudo teve êxito, e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. O senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José e o abençoava em tudo o que realizava. Então observemos, quando José foi levado para o Egito, foi vendido pelos ismaelitas que o tinham levado para lá ao egípcio Potifar. Potifar era um oficial de Faraó e comandante da guarda. O Senhor estava com José e o abençoava em tudo que ele fazia. Então ele passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Versículo 4. Dessa maneira José ganhou a simpatia do seu dono, que o promoveu a seu ajudante pessoal. Como administrador de seus bens, Potifar deixou a seu cuidado sua própria casa e lhe confiou tudo o que possuía. E a partir do momento em que ele passou a administrar a casa de Potifar e todos os seus bens, o Senhor abençoou toda a casa do egípcio em consideração a José. A bênção de Yahvé alcançou tudo o que ele possuía em casa e nos campos. Então, embora José tivesse passado por muitas situações drásticas, o modo de Deus tratá-lo e o próprio relacionamento dele para com Deus não haviam sofrido alteração. As escrituras enfatizam várias vezes o fato de Deus estar com José, fato ressaltado muitos séculos mais tarde pelo discípulo de Jesus, Estevão, em sua defesa em Atos 7:9. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. Queridos, Deus, Ele é conosco hoje, quando o obedecemos, quando temos um relacionamento com Ele, do mesmo modo como fora com José, do mesmo modo que fora com Estevão, Jesus, Paulo, e com todos os seus demais filhos ao longo da história. Portanto, não se deixe abater, não nos deixemos abater, mas confiemos no Espírito de Deus, que habita em mim, que habita em você, que habita em nós, ainda que ele custe muito caro. Façamos o que você sabe o que é a vontade de Deus, o que nós sabemos o que é a vontade de Deus, assim nós devemos fazer, em obediência ao Senhor. Amar a Jesus é obedecê-lo. Continuando, versículo 6. Então entregou nas mãos de José tudo o que tinha, e com ele não se preocupou com mais nada, a não ser com a comida que tomava. Então ali o Potifar deixou tudo o que tinha aos cuidados de José, a tal ponto que não se preocupava com nada. A única coisa que Potifar resolvia pessoalmente a única coisa que Potifar resolvia pessoalmente era em relação à sua própria comida. Só isso. José era um homem de belo porte e tinha um rosto muito bonito. Algum tempo depois, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José. E um dia ela o convidou: vem e deita-te comigo. Vejamos aqui então que José era formoso e atraente. Certo dia a mulher do seu senhor começou a cobiçar José. Fez um convite, convidou José: olha, venha para a cama comigo. Então José estava nessa situação. Versículo 8. No entanto, ele se recusou e afirmou à mulher do seu senhor:
Estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que passa na casa e me confiou tudo o que lhe pertence. Ele mesmo não exerce nesta casa mais autoridade do que eu, porquanto nada me negou, a não ser a senhora, pois é a esposa dele. Sendo assim, como poderia eu cometer algo tão perverso para com meu senhor e pecar contra Deus? Então, a atitude decisiva de José, ele disse: ninguém nessa casa está acima de mim. Ele não me privou de coisa alguma, a não ser da senhora, porque é a mulher dele, a senhora é a esposa dele. Como poderia eu então cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? Versículo 10. Porém, todos os dias ela insistia que ele se deitasse com ela, mas José se recusava e fazia o possível para se manter longe da presença dela. Então, José, de forma obediente, diante da insistência, porque a mulher não desistiu, ela insistia dia após dia com José, mas ele se recusava a deitar-se com ela e procurava ficar longe dela, procurava ficar longe da presença dela. Assim também nós devemos ficar longe do pecado. Essa mesma posição de fidelidade a Deus de José, a preocupação dele é: como que eu posso pecar contra Deus? Eu não quero pecar contra Deus. Essa era a posição dele. Nos dias de hoje, da mesma forma, devemos ter este pensamento firme, que é o mesmo pensamento de Cristo Jesus, que ele foi fiel até a tua morte. O Senhor Jesus não pecou, ele teve atitude de fidelidade até o último segundo da vida dele. Ele morreu, ressuscitou, está vivo para nos salvar. Ele morreu, sacrifício para nos dar a vida eterna. Jesus é o pão da vida. Nós temos uma vida eterna a ser vivida. Para isso nós devemos ficar longe do pecado, porque o pecado nos distancia de Deus, mas a obediência nos leva mais próximo de Deus. José foi obediente em todo o tempo. Depois nós veremos as consequências da obediência na vida de José. Então José se recusava e fazia o possível para se manter longe da presença dela. Versículo 11. Ora, certo dia José veio à casa para fazer seu serviço, e não havia na casa nenhum dos domésticos. A mulher o agarrou pelo manto e voltou a apelar: vem e deita-te comigo. Contudo, ele fugiu da casa apressadamente, deixando o manto preso à mão da mulher. Então um dia José foi até a casa para cuidar dos negócios. Ele não tinha nenhum empregado se achava ali presente. Então ela o agarrou pela capa, ela agarrou José e voltou a convidá-lo: venha para a cama comigo. Mas José fugiu para fora da casa, deixando a capa nas mãos dela. Então a mulher ficou com o manto do José, a capa, o manto. Assim que se deu conta de que na fuga agonizante de José ela havia segurado seu manto consigo, a mulher de Potifar chamou seus criados e lhes alegou: vede, meu marido nos trouxe um hebreu para nos insultar. Ele invadiu minha casa e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou esse manto ao meu lado e fugiu daqui. Veja a perversidade, a sagacidade do inimigo. José fazendo o que é correto, o inimigo aproveitando da situação, usando a mulher de Potifar para usar de mentira para prejudicar José. A mentira. Sabemos que o diabo é o pai da mentira, mas Jesus é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. José que tipifica Jesus Cristo.
Versículo 16. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse a casa. Então ali, quando a mulher viu que ele tinha fugido e que estava com a capa dele, chamou os empregados da casa e lhes disse: olha, vejam só, esse hebreu foi trazido pelo meu marido para me insultar, entrou aqui, quis me forçar a ir para a cama com ele. Mentira. Na verdade é ela que se ofereceu, ela que tentou contra José. E ela, então, usando de mentira. Aí continua: mas eu gritei o mais alto que pude. Quando ele ouviu que eu gritava bem alto, fugiu, esquecendo a capa dele aqui ao meu lado. Olha aí, tentando prejudicar. A Bíblia diz que o inimigo é como um leão que ruge querendo tragar. Mas José não deu brecha. José permaneceu firme. José permaneceu firme. Versículo 17. Então contou-lhe sua versão da história. Aquele escravo hebreu que nos trouxeste aproximou-se de mim para me insultar. Todavia, quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu assustado. Quando o marido ouviu o que lhe relatava sua mulher: eis de que maneira teu escravo agiu para comigo, sua ira se inflamou tremendamente. O senhor de José mandou apanhá-lo e jogá-lo na prisão, onde estavam os prisioneiros do rei. Assim ele ficou na prisão. Então ela guardou a capa de José até que o senhor chegasse em casa, o seu senhor. Então ela contou ao marido a mesma história, a mesma ladainha. Disse ela: esse escravo hebreu que você trouxe se aproximou de mim para me insultar, mas quando gritei por ajuda, ele largou sua capa ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo agiu comigo, ficou irado. E o senhor de José mandou buscá-lo e lançou na prisão, no lugar onde ficavam os presos do rei. José ficou na prisão. José foi preso. Mas o Senhor estava com José. Essa é a diferença. Essa é a necessidade. Estarmos com o Senhor. Versículo 20. O Senhor de José mandou apanhá-lo e jogá-lo na prisão, onde estavam os prisioneiros do rei. Assim ele ficou na prisão. Versículo 21. Contudo, Yahvé, o Senhor, assistiu José. Estendeu sobre ele sua bondade e poder e o fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. Assim o carcereiro-chefe transferiu para José toda a autoridade sobre o cárcere e sobre todos os que estavam ali presos, e ele se tornou supervisor de tudo o que se passava na prisão. O carcereiro-chefe passou a não se preocupar com mais nada, pois tudo corria bem sob a administração eficaz de José. Isso porque o Senhor estava com José e o abençoava com bom êxito em tudo o que realizava. Então o Senhor estava com José, o Senhor Deus estava com José, e derramou sua bondade sobre ele, de maneira que ele conquistou simpatia do carcereiro, o homem que cuidava da cadeia. Então assim o carcereiro encarregou José, deixou ele como encarregado de cuidar dos presos que estavam naquela prisão, e ele fazia tudo o que era necessário fazer ali. José fazia. Aí o carcereiro deixou de se preocupar com o que acontecia na cadeia, porque José cuidava de tudo. Por quê? É a capacitação de Deus na vida de José. Quando nós voltamos ao Senhor, Ele é o Senhor que administra a nossa vida. Nós devemos servi-lo e Ele tem os seus cuidados conosco. Deus cuida, Deus zela da nossa vida. Quando nós lutamos diariamente contra a carne e buscamos viver no Espírito, então nós temos a mente de Cristo. É o Senhor que decide para nós, é o Senhor que comunica a nossa mente as nossas decisões, que passamos a buscar ao Senhor. E o Senhor é um Deus zeloso, um Deus que cuida, como cuidou de José, porque José buscava ser fiel a Deus. Quando buscamos também a fidelidade, ser fiel a Deus, temos uma diferença daquele que está perdido.
Quando nós buscamos servir a Deus, fazer a vontade de Deus, nós temos diferença em nossos resultados, em nossa vida, para aquele que é desobediente. Então devemos buscar a obediência. A exemplo aqui de José, e Deus estava com José. Então o Senhor, estando com José, o abençoava em tudo que fazia. Lembrando que o pecado é que nos afasta de Deus. Se vivemos na prática do pecado, nós estamos no escuro. E quando nós obedecemos, nós chegamos mais próximo de Deus. E Deus é luz, e Ele ilumina. A palavra de Deus é lâmpada para meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho, a palavra. A palavra de Deus é Jesus. Jesus é a palavra de Deus em ação. E a essa palavra é que nós devemos a obediência diária. Graças a Deus, aqui concluímos então a leitura de Gênesis 39.